Agora, fala um pouquinho pra gente sobre esse laboratório. Como é que você consegue tudo isso, cara? Porque tem aquela coisa de... O cara te conta uma piada extremamente engraçada, de uma forma totalmente sem graça, e às vezes você conta pra ele a piada que ele te contou... A gente pega a essência, né? E ele consegue rir. Você ouve quem? Você recebe muito pela internet. Direto. Como é que funciona isso? Não, a gente fica condicionado, né? Então, às vezes, o cara, ele vê um humorista, ele quer contar uma piada. Isso deve acontecer contigo também. Sim. Coloca na tua palestra, pastor, essa Sim, aqui, né? isso aí. E, às vezes o cara nem lembra a piada toda. Ele, como é que é? Mas aí você percebe a essência da piada. Fala, isso aqui tem como adaptar, como elaborar. Então, eu vou ouvindo as pessoas. Eu paro pra ouvir. Você vai a show de humor ainda? Você consegue? Eu tenho ido mais agora. Antigamente, eu não conseguia ir muito por causa que eu tava sempre fazendo show. Como eu dei uma diminuída, né, que eu não tava aguentando. Eu fazia show de segunda a segunda. Fazia show de segunda a segunda. Então, tinha dia que eu não sabia onde eu tava. Já aconteceu de eu confundir São João Nepomuceno com São João da Boa Vista. Né? Eu tinha que fazer... Não, São João da Barra com São João da Boa Vista. E aí, errei o nome do lugar. E aí, eu comecei a perceber que... Na hora de conversar com a plateia, já aconteceu de você citar o outro nome? Eu também já fiz isso. Não é? E eu comecei a perceber que eu já estava fazendo show já no automático. Eu estava fazendo show e durante o show pensando no que eu tinha que fazer no outro dia. Eu comecei a entender que, peraí, é ruim quando você faz um negócio muito automático, né? E aí eu comecei a dar uma freada. Segunda e terça eu não faço show, fico em casa, ou gravo programa de televisão, mas estou perto de casa. Então eu começo a fazer show lá para quinta-feira, sexta, sábado, domingo, comecei a dar uma diminuída. E sempre chega alguém e fala assim, pô, tem uma piada pra te contar pra você colocar no teu show. E às vezes o cara conta uma piada que conta mal, claro, conta mal. Mas quando é interessante, eu pego aquilo, tiro um trechinho daqui. Uma vez eu peguei um ônibus na Rádio Tupi pra ir no centro da cidade. Peguei o ônibus, assim que eu tava criando o personagem, e sentei. Antigamente a gente entrava pela porta de trás do ônibus, lembra? Sim, hoje em dia é pela frente, né? Que tinha o trocador, sim. Ficava no alto, a gente passava o trocador, tinha aquela cadeirinha alta, assim, depois do trocador. Aí sentei ali atrás do trocador, na minha frente tinham duas senhoras conversando, aí uma falou assim pra outra. Quando eu sentei, ela já puxou o assunto com a outra. Falou assim, nossa, tô tão feliz. A outra falou, por quê? Não, porque o maior prazer da gente é ter o filho da gente bem encaminhado na vida, né, comadre? A outra falou, né, o filho da gente é tudo que a gente tem de bom, né, comadre? E eu coloquei o Claudinho lembra? Claudinho. Eu coloquei o Claudinho pra estudar inglês lá na comunidade. O menino, em 3 meses, já tá falando inglês flutuante já. Fluente, tadinha, né? Aí eu pegava aquilo e ia adaptando pro personagem, fui colocando pro personagem. Tem uma menina que trabalha pra mim que ela é muito simplória. Ela não estudou, ela não... E ela é esposa de um outro rapaz que trabalha comigo, né? E aí ela falou assim, chefe, você viu aquele acidente lá? Viu? Nossa, que catástrofe, né? Que catástrofe, tadinha. Ela quis falar catástrofe. Ai, chefe, a vida ela tá almoçando comigo? Come mais aí, come mais. Ah, não, já tô paginada já. Já tô paginada. Eu tive, você tá falando aí. Já tô paginada. Aí eu vou tirando essas coisas e vou colocando no personagem, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Sim. Ela já falou, tô fatiada. Não, já tô fatiada. Nossa, já comi demais. Então eu vou pegando o linguajar das pessoas pra colocar no personagem. Eu tinha uma pessoa que me auxiliava e ela falou uma vez para mim, pastor, o mundo está muito mudado, porque agora as mulheres estão gostando de mulheres, esse movimento de lésbica, ele tem crescido demais, dá conta aí. Ela falava assim, olha, nesse final de semana minha família está querendo ir para a Legião dos Lagos. Então, isso aí é matéria-prima para mim. Isso aí, me parece que quando você... Legião dos Lagos? Quando você começou o seu discurso, né? Você começou a falar, eu achei bem interessante porque você falou sobre a pesquisa de campo, né? Quando você ia ali para o Cais do Porto, e ali era seu ambiente de... sindicatos arrumadores do caso que eu acho que nem existe mais. Então, mas ali era a sua pesquisa de campo. Depois você foi para o seu ambiente de treinamento, que onde você brincava com um amigo, fazendo laboratório. Então, quer dizer que o sucesso ele não caiu de paraquedas,
o que você vive hoje. Porque as Que pessoas... para- Hoje as pessoas acreditam nisso. Elas dormem Não, anônimas Eu ouço. Sim, sim. e acordam. Ela grava um vídeo dentro do quarto e E- aquilo explode, e- viraliza. Isso aí, É. certo? Não, mas Você- eu não. Acontece muito. Cara, como é que pode? Do nada assim você fez sucesso, né? Do nada é fogo, né? Do nada. O cara não sabe, porque não sabe os bastidores, né? Olha só como é que a vida é engraçada. Assim, eu tenho vários exemplos desse na minha vida, né? Mas um especificamente. Eu dormia em porão de teatro Aurimar Rocha, antigo teatro Aurimar Rocha, na Ataúfo de Paiva, no Leblon. Eu fazia uma peça infantil. Todo mundo ia embora para casa, acabava 11h30 da noite o ensaio, e eu não tinha como voltar para São João de Meriti, porque não tinha mais ônibus. Então o que eu fazia? Eu dormia no teatro, no porão do teatro, para no outro dia, 8 horas da manhã, tá lá. Então não dava tempo de eu vir do Leblon para São João de Meriti e voltar. Então eu dormia no porão do teatro. Mas E você fazia o que no teatro? eu fazia assistente de direção, Ok. adereços, né? Os figurinos, os adereços da peça infantil, Alice através do Espelho Mágico. Então você já trabalhou nos bastidores? Já fui contra a regra, comprava lanche pros atores quando eu comecei, a bruxinha que era boa, enfim. E fazia divulgação nas escolas, né? Panfletava no meio da rua, aquela praça ali da Afonso Pena ali, onde tinha antigo Teatro América ali, Sim. aqui ficavam umas carrocinhas com bode puxando para dar passeio, eu ia panfletar ali para aquele pessoal, para divulgar as peças. Então eu dormia no porão de teatro e não tinha o que comer. Todo mundo ia embora para casa, morava na Zona Sul. Eu ia nos supermercados, posso falar? Pode? Supermercado Zona Sul, que ficava aberto 24 horas. E eu comprava um pacote de pão de forma. Ok. Na época vinha até aquela bordinha. Hoje em dia, eles perceberam que muita gente tirava aquela bordinha e já começaram a fazer já sem a Sem a bordinha, borda. né? Eu comprava, aí eu tirava aquela bordinha do pão e comia 5 fatias de pão, ia no bebedouro e bebia ali um litro de água ali, para aquilo encher minha barriga e eu conseguir dormir. Cansei de fazer isso. Supermercado Zona Sul, no Leblon, e eu fazia isso. Corta para ano passado. Quem me chamou para ser garoto propaganda? Supermercado Zona Sul, que nem sabiam dessa história. Olha aí. É o dono do supermercado Zona Sul, que é meu fã hoje em Sim, dia. sim. Eu também nunca imaginei que um dia, né, Ok. 30 anos depois, ia fazer... Que é o supermercado Mega Box, é o mesmo dono. Então eu faço Mega Box. Então essas coisas, cara, acontecem. Mas não foi do nada que o cara me chamou. Pô, do nada, né? Não, eu tive que passar por aquele processo, de valorizar aquele processo, de criar calo naquela situação, de ficar fortalecido naquela situação, de caminhar naquela direção, de não desistir, né? Não desistir, assim, a diferença de quem, né? Parece clichêzão, a diferença de quem vence, de quem perde, o cara que vence, ele Sim, não desiste, ele sim. continua. E eu continuei. Eu entendi uma vez que eu tracei uma meta para mim que eu vou conseguir. E às vezes eu percebi que para poder ganhar alguma coisa eu tinha que desistir daquilo para ganhar alguma coisa imediatamente aqui. E eu reparei que quando eu voltava pro final da fila de novo, tinha que recomeçar aquilo de novo, porque eu já perdia a chance, tinha que voltar pro final da fila. Então eu entendi que eu tinha que seguir em frente. Cara, e foi o que aconteceu, né? Então, vários exemplos na minha vida iguais a esse do Mega Box do Zona Sul. Cara, e foi mágico pra mim. Quando Ok. o Diego me ligou e falou, o pessoal do Mega Box do Zona Sul tá querendo fazer propaganda com você. Aí aquilo veio na minha mente, cara. E um negócio bem bacana, esse teatro que eu fiquei 1 ano, eu passava fome, na Ataúfo de Paiva, que eu não tinha como voltar pra casa, que eu ficava dormindo sozinho no teatro, e no porão do teatro, sem dinheiro, sem comida. Um dia, eu tô morando no Recreio agora, dos Bandeirantes, eu tive que fazer um exame em Botafogo. Então eu saí com o meu carro, um carro legal, graças a Deus, e vim. Tava chovendo muito, o GPS me jogou pelo Vidigal, né? Pela Orla. né? É Vidigal, qual é o nome daquela estrada ali? Passa pro São Conrado ali, depois... É que vem pela praia. Pela praia, Aí Vidigal. aí quando chegou no Leblon, ele não me jogou pela praia do Leblon. Ele me jogou por dentro. Por dentro, isso. Ataúfo de Paiva. Ok. E eu vim dirigindo o carro, chovendo muito. Parei num sinal.
E aquilo eu tive uma sensação boa, uma sensação muito legal. Deu um arrepio no corpo. Eu falei, engraçado, tô sentindo uma coisa. Quando eu olhei pro lado, eu tava onde? Em frente ao teatro, onde eu passei toda a dificuldade, onde eu passei toda aquele desespero de ter o que comer. Era amador, teatro infantil amador. Foi no começo da minha carreira. E eu olhei e falei, cara, olha em que condição que eu tô hoje, melhor do que eu estava quando eu podia ter desistido lá. Falei, vou desistir. Cara, foi muito legal.